Bom, vou começar falando que, para brincar, né, com os que o torcedor gosta de passar pelo Palmeiras de desfrutem, 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 então eu vou dizer que hoje é de desfrutem. Hoje é aniversário do Palmeiras. Eu não vi o jogo, pelo visto o Palmeiras feminino ganhou de 5-0, o masculino ganhou de 4. Então assim, mano, hoje é de desfrutar. Então assim, de desfrutar. Primeiro eu vou falar do jogo que eu não falei, que foi contra o Deportivo Pereira. O Palmeiras jogou muito bem, fez aquilo que deveria fazer, óbvio. O adversário mas é muito, muito fraco. Eu acho também que é aquele tipo de adversário que, apesar de ter conseguido resultados interessantes de Libertadores, é aquele adversário que quando toma um gol claramente abre a porteira. Quer dizer, que toma um gol, aí tem que se abrir, aí não sabe jogar desse jeito, dessa forma, e vai. Faz outro e vai. Mas meu jogo muito bem, acho que a ideia do Abel claramente deu certo, funcionou. Eu nem cortei muita escalação porque eu não vi a escalação, porque eu vi o início do jogo sala de aula, então assim, não deu nem pra, sei lá, eu ver para pensar que o Abel queria escalação, nem. Então assim, não vou entrar em detalhe não, porque eu vi o jogo meio picotado, meio picotado, mas eu vi. O Palmeiras jogou bem superior que é o que eu esperava mesmo desde o início. Poderia fazer mais se quisesse, mas evidentemente chegou um momento que deu uma. Porque os caras têm mais jogos, deu uma. Mais que o Veiga falou que eles jogaram, tentaram fazer gol e tiveram mais dificuldade. Eu acho que a dificuldade também é meio que psicológica. Quando você faz 3 gols, você fica com o seu dever cumprido, né? Você fica com a ação. Ah, cumpri meu dever. E aí também já tá precisando de outro jogo. O jogo contra o Vasco também é importante pra ficar mais perto do Botafogo. Apesar que também não acho que o Botafogo não vai conseguir pontuar contra o Bahia, mas enfim. Mas enfim, né? Eu acho que foi bom. Foi um ótimo jogo do Palmeiras. Acho que foi o último jogo do Palmeiras, assim. Abel, dupla Mike e Marcos Rocha. Marcos Rocha, acho que já é um comédia. Acho que é o terceiro jogador que me visto de Libertadores, algo assim. Marcos Rocha já. Luiz Marcos Rocha é impressionante Libertadores. Fez o gol. E eu acho que muitas vezes o campo diz muita coisa, na minha opinião. O campo diz. Teve grandes que o campo diz. E o campo colocou o Mike Marcos Rocha, o Mike Marcos Rocha fez o gol. Então acho que o campo explicou muito bem. O que para aquele jogo específico deveria ser feito. Acho que o campo explicou muito bem o que deve ser feito. Eu acho que pro próximo jogo, principalmente, eu tentaria talvez usar o Kevin. Eu tentaria pôr mais jogador da base, jogador reserva, porque 4-0, independente do time que o Palmeiras escalar, aquele time eu acho que não tem qualidade técnica pra meter 5 gols no Palmeiras, independente de quem o Palmeiras escalar. Então, assim, eu acredito que eu tentaria buscar o mais titular possível contra o Vasco e pouparia mais contra o Pereira. E tentaria agora, porque, sinceramente, é a semifinal. Desculpa, não é soberba, não. 4-0 em casa. Não lembro nem a última vez que ele tomou 5 gols. Não lembro. 5 gols. E essa vez que ele tomou 5 gols, eu duvido que ele não tenha feito nenhum. Então, assim, no Palmeiras não vai tomar 5 gols o Pereira sem fazer nenhum, nem ferrando. Então, depende de quem é o bom escalar ali. Só se é o bom escalar Dudu de goleiro e o Everton centroavante, que não vai fazer. Então, é só. Então, assim, dá pra. É a minha opinião, tá? Dá pra fazer um time marromeno contra o Pereira e colocar mais titulares contra o Vasco. Forçar mais contra o Vasco, porque eu acho que ganhar do Vasco pode ser mais relevante nesse momento pra complicar, pra dificultar, dar trabalho pro Botafogo, porque também é muito difícil pra Palmeiras alcançar o Botafogo ou o Botafogo decai tanto, nem por causa do Palmeiras. O Botafogo conseguiu muita vantagem, muita gordura, né? Que o Botafogo vai ter que despencar, assim, pra. Então é muito difícil o Botafogo não tá demonstrando essa queda tão grande, vertiginosa, assim, pra. Mas assim. Eu acho que vai ter que manter lá, sei lá, 9 pontos, sabe assim, para poder
Para poder quando chegar mais perto do campeonato, é daquele nervosismo, é um resultado não bom, já gera um. Entendeu? Gera um. Principalmente pra time que tá trocentos anos sem ganhar nada, com o Botafogo, então. Na minha opinião, né? Eu acho que deveria deixar, sei lá, 9 pontos pelo menos, pra ir, caso o finalzinho daquela queda, né? Conseguir. Então, por isso acho que o importante primeiro enfiar titular contra o Vasco e se perder em casa contra o Pereira também não vai perder mais de 3-0. Não vai. Então, desculpa, não vai, velho. Não vai mudar nada a vida do Palmeiras. Então, por isso acho que essa é a melhor. Olha que eu gosto de recordes, de visibilidade. Eu gosto desse tipo de coisa, tá? Mas eu acho que agora o mais importante é poupar o time para próximos jogos. Mas agora falando que do adversário do Palmeiras, que realmente foi. Vou falar um pouco do Mr. Palmeiras, né? Que eu lembro. Eu lembro muito pouco esse motivo de ter virado palmeirense, porque meu pai era Santista. Não, é Santista. Aí eu lembro um dia tá passando um jogo. Ali. Pra mim, criança, né? Tinha dois times ali. Não sei quem contra quem. Aí eu perguntei. Aí eu perguntei pro meu pai, né? Quem é aquele time de verde? Aí o pai falou Palmeiras. Aí eu, desde aquele dia, eu virei palmeirense. Assim, sabe assim? Foi uma primeira vista praticamente. Eu tinha 2, 3 anos. Olha que 2, 3 anos foi. Em 2002. Não, pera. 2 anos foi 2001 ou em 2002. E tá assim, no 2001 até o Palmeiras até era forte, né? Ainda tinha o resquício do Parmalat. Mas em 2002 não era fraco o elenco, mas era. Mas num time fraco que foi baixado, né? Então, assim. Então, assim, nem foi no melhor momento do Palmeiras que eu virei palmeirense, mas foi ali. Ah, eu lembro também de infância, assim. Como também lembro que Palmeiras não era um time muito competitivo. Eu lembro poucos momentos bons, que foi 2009 o Paulistão, 2012 Copa do Brasil. Assim, mas assim, 2012 Copa do Brasil foi muito bom, foi campeão e 2 semanas depois foi baixar. Foi alguma coisa assim. Demorou muito tempo pra ser baixado, não. Então, assim, foi bom, uma desgraça há muito tempo. Então, assim, nossa, o que 2012 foi uma desgraça também. Podia ter aquele ano, velho. Nossa, Corinthians no campeão, Libertadores Mundial, São Paulo no campeão da Sula. Nossa, só o Palmeiras na merda ali. Nossa, aí, que engraçado. Então, assim, eu lembro. Só que eu parei pra acompanhar mais futebol mesmo, eu acho. 2015, 16, quando que eu cartão mais ou menos, alguma coisa assim. Porque antes, que o futebol eu acompanhava como? Como. Mano, pelo menos, eu não tinha condição naquela época ali de ficar acompanhando condição mesmo, acho que financeira mesmo, porque eu acompanhava o jogo pela TV. Se bem tem uma época que ainda passava jogo, sei lá. Passava como era. SBT passava um jogo, Globo passava o gol, o Band passava outro. Mas assim, acompanhava o jogo passava TV. Agora todo jogo, semanalmente, como hoje, mais ou menos como hoje, eu não acompanhava. Não dava, não dava acompanhar. Então, parece que eu acompanhava mais em 2015, 16, mais adolescência mesmo. Quando eu era adolescente, mas quando eu vira adolescente mesmo. Porque não tinha também, então naquela época não tinha. A internet não era tão boa como é hoje, por exemplo, mais ou menos assim, distribuído como é hoje. Então, assim, não tinha. Não tinha, então se passa o canal pago também, só era. Não tinha como acompanhar, então assim, só. Então acompanhava jogo assim com tanta frequência. E eu nunca fui de estádio. Eu nunca fui nem por estádio de Palmeiras. Nunca fui pro Parque Antártica, nunca fui pro Allianz Parque, nunca fui pro estádio de Palmeiras. Porque, era muito bicho do mato também, sabe? Se não gostava de lugar barulhento, tudo, preferia esse casa mesmo. Sempre foi assim, é meu jeito mesmo, personalidade. Dois, aqui, como disse, não vi o Paulo de como. Boa parte, pessoal, é de família, né? Parte de associação. Meu pai, minha família é santista, não é palmeirense, então assim. E o estádio afastou meu pai, né? Entendeu? Tipo, por violência de estádio, afastou meu pai do estádio também. Então, obviamente, se meu pai tava com medo de estádio por causa do estádio, vai levar o filho dele, né? Óbvio. Então. E também desempregado, ingresso caro como é hoje em dia, né? Então. Esquece. E também não faço muita questão de ir, não, porque. Por causa,
É ingresso caro, eu sei que é ingresso caro. Aí depois eu comecei a prender mais futebol mesmo após a Copa do Mundo 2018, acho. Foi após a Copa do Mundo 2018 que eu comecei a acompanhar mais futebol internacional. Aí eu via de qualidade tudo, sabe assim, futebol em si. Então, aí a gente sabia que o futebol brasileiro sempre tinha problema, a gente sabia que o problema. Eu não entendi ainda como, por que o problema acontecia, quais eram o problema incremente. Aí eu vi o problema do calendário, porque é assim, aí a gente vê, aí você compara com o futebol de outro, dos principais ligas, Bundesliga, Premier League, La Liga e tal, e aí você vê. Então assim, como acompanhei mais futebol e o feminino de 2019. Então, como eu ver futebol masculino de 2018, assim, fora Brasil e 2019, tá sendo, eu percebo um problema. E também comecei a comprar futebol feminino de 2019 por causa do Palmeiras que refez o time feminino, né? E criou o time feminino. Eu até gostei, mas não sei porquê. Até gosto um pouco feminino, mas enfim. Exibidor do Palmeiras, igual vou voltar, né? Sobre o Palmeiras. Mas eu acho que é isso. E sim, muito bem fosse uma você pode dizer. Times que não condiziam com a história do Palmeiras, era times mais fracos, na grande maioria das vezes. Então assim, você não tinha que aspirar esse time ganhar o título no momento. Primeiro título que eu vi em 2019, 2009, mas assim. E eu lembro de. Então assim, não lembro de pouca. Tanto que eu lembro de pouca coisa da infância do Palmeiras, eu lembro de pouca coisa. E na maioria das coisas ainda é desgraça, tá? Ainda, entendeu? Então, assim, é muita pouca coisa, a maioria das coisas era desgraça. Então, assim, eu acho que. E a história acabou, comecei que. Sim, foi 2015 pra frente, né? Que a história acabou mesmo. Que aí eu lembro até melhor, mas normal, né? Normal, acontece. Tudo. O meu maior ídolo do Palmeiras é o Marcos, que é mesmo um time ruim. Acho que o Marcos representava um pouco mais. Eu sempre fui melhor no gol também quando eu jogava bola, fui melhor no gol que na linha. E o Marcos, assim, acho que me representava mais, assim, aquela raiva, frustração, porque ele claramente tinha frustrado com as derrotas, com. Porque ele jogou no Palmeiras que foi campeão, foi muito campeão, né? Então, quando jogou mais assim, pelo. Quando eu senti mais. O Marcos acho que sentia mais derrota, parecia isso. Eu sentia, claramente sentia ficar frustrado. Então por isso que pra mim o maior ideal é o Marcos, porque me representava mais em campo. Que pelo menos que eu vi, minha opinião. É estranho, né? Que o meu atual jogador favorito do Palmeiras é o Veiga, que parece mais gelado, equilibrado, assim. O inverso do Marcos, né? Ele parece mais assim. Não que ele não sinta raiva quando perde, óbvio. Eu tenho certeza que o Veiga sente raiva quando perde, tá? Deixa claro, mas assim, parece mais, um jogador mais equilibrado, mais frio, entendeu? Não é aquele jogador puto que pistola que vai falar um monte no, na, no coletiva. Ainda quando fala que Jailson é o melhor assim que já viu, então. Então não dá, né, velho? Mas enfim. Enfim, esse é um pouco a história com o futebol e com o Palmeiras, que eu não sei, talvez não sei se da cor, mas assim, verde, assim, então, mas assim, como eu tinha 2, 3 anos, assim, começou a gostar de verde com o Palmeiras, você sempre gostei de verde antes, ou. Entendeu? Às vezes ele foi a cor, acho que a cor tem a ver também, mas assim, não sei se foi o Palmeiras que fez gostar de verde ou o verde fez gostar do Palmeiras, eu não sei da ordem de dizer claramente, porque obviamente, criança, memória de criança, não sei, tanto que eu não tenho boa parte de memória da minha infância, assim, de jogo, então assim. Bicho, eu sou sempre mais por fora. E eu acho que, querendo ou não, sempre fui o torcedor mais racional, apesar de ficar puto, nossa. Eu lembro que quando aquele Douglas entrar, meu Deus, que jogador horroroso que Douglas. Às vezes sempre ficava muito puto, mas assim, eu sempre acho que fui o torcedor mais, tipo, racional, no estilo de. No estilo de. Posso saber, mas no estilo de. Comprar mais ou menos, mano. Mas, tipo, quando tá o cara, mas quando tá o cara, pensa, mano, vai ajudar alguma coisa, tá ligado? Quando tá aquele cara, porque eu não vai ter que ser ele, vai ter que tá, ele vai estar jogando o próximo jogo, sabe assim? Então, eu acho que eu não sempre tive mais, eu fui um pouco mais racional, apesar de, obviamente, ficar puto, obviamente.
extrapolar, irritar, estressar, que desgasta esse time. E o pior é que ainda sou azarado, né, mano? Porque quando o Palmeiras perdia é quando era zoado na escola, época de escola. Aí quando o Palmeiras começou a melhorar um pouco, foi até ensino médio um pouco, né? Mas ensino médio, mas aí já. Já tinha saído da escola praticamente, entendeu? Depois começou a ganhar, então assim, não dá. Então. Então meu Palmeiras não tinha tanto com quem eu zoar, tá ligado? No dia a dia. Mas eu acho estranho também, só falar torcedor de hoje em dia assim, que eu vejo que eles também têm um. Sei lá, parece que toda essa zero zoeira. Sei lá, tipo assim, eu vejo muito corneta assim de adolescente pra adolescente assim, tipo. Ah, mas a gente vai se zoar lá. Eu falei, mano, qual o problema, velho? Você zoa hoje, amanhã você vai zoar também. Esse é o futebol, entendeu? Tipo. E assim, eu pegava o time muito, mas assim, muito pior, assim, era zoado com muito mais frequência que isso. A hora zoava muito mais frequência, porque Palmeiras, minha infância, assim, na época, a quantidade deles mais ou menos, era time que não condizia com a história. Então, diferente desse time que condizia, pode perder. Vai perder classe, vai perder. Pode perder, mas assim, ainda assim, é time que. Eu acho que talvez ainda deve ser em média que menos perde. Talvez ainda deve ser média em si, coisa de jogo, assim, média ser que menos perde do mundo ainda. Então, assim, velho. Entendeu? Então, assim, eu estrei um pouco, mas parece que também, sei lá, intolerante, sei lá, dizer assim. Mas acontece, cada um tem seu jeito de torcer, um mais, como diz, racional, racional. Eu já, por exemplo, acreditei muito que o Borja ia dar certo e perdi 3 anos do cristianismo. Não vai. Eu acreditei no Tabata e também já não acredito mais. Uhum. Eu já achei que já vai ser melhor que o Davidson. Já tô duvidando disso. Acho que eu tô louco. Tô vendo coisa. Tô vendo coisa, acho que eu vi coisas. Mas enfim, né? Então, e mesmo, ó, olha, para a música sensacional, mesmo achando que o Navarro é melhor que o Daverson, tinha um momento em que o torcedor pediu o Navarro titular, assim, que pra mim não fazia sentido lógico. Por ter feito 4 gols no time parecido Deportivo Pereira. Parecido Deportivo Pereira, time horroroso e pediu titular porque fez 4 gols no jogo. E 2 anulados ainda. Dois que deveriam ter sido anulados. 2 mal anulados. Então assim, mano. E pedir como pro Rony, porque o Rony realmente, a qualidade técnica do Rony é questionável. O maior do jogo também o Rony fez, mas. Partidaço do Rony, deve falar. Esqueci de falar, vou falar agora, voltando a falar um pouco sobre a partida. Nossa, partidaça do Rony. Mas, bem, o adversário ajudou, como diz, o adversário ajudou mesmo, muito também, mas. Rony talvez, ó, vou dizer, talvez seja o melhor jogador que eu vi do Palmeiras em Libertadores, assim. Tipo, jogar em meia Libertadores. Acho que o Rony, querendo ou não, mesmo sendo ruim, ele entrega em média. Porque Veiga tem jogo que desaparece, né? Impressionante. Dudu jogou bem, tá voltando a jogar bem, mas assim. Também. No início, o Dudu dá um. Sei lá, acontece nessa temporada. Geralmente o Dudu começa mal e. Essa temporada o Dudu tá sendo abaixo dele. Não é porque o Dudu espera mais também, né? Talvez, pode ser também isso, mas assim. Acho que tá entre o Rony e o Gustavo Gomes, que o Gustavo Gomes é muito regular. Eu acho extremamente regular. Essa é a grande meta do Gustavo Gomes. Mas acho que o Rony, talvez Libertadores, acho que Libertadores ajuda jogador tipo Rony, sabe assim, de que jogador que é raçudo, que coque, se mata, acho que Libertadores é muito competição que ajuda muito jogador tipo Rony. E, e acho que isso é tudo, né, mano? Que eu acho que deixa eu ver. Eu disse que viram Palmeiras, eu disse que Palmeiras, que não tem muita relação com o campo, por exemplo. Acho que nunca nem vi, nem cheguei perto de jogador do Palmeiras na minha vida, nunca. E como diz, não tenho muito. Não tenho muito disso, de, sabe, ser fã do cara em si, por exemplo, vou dizer. Mesmo o Marco sendo o maior ídolo. Se eu ver o Marco na rua, eu acho que eu cumprimentava normal e passava reto.
Tudo bem que a assistia estranha, né, tudo, mas acho que eu comentava normal, passava cumprimento com a pessoa. Porque eu sou fã mais do que ele fez em campo, sabe assim? Eu tento separar um pouco o pessoal, porque se juntar o pessoal, eu acho que o futebol também é um meio muito tóxico nesse sentido. Essa é a minha opinião, tá? Eu posso estar errado. Talvez esteja, né? Vai saber. Mas, minha opinião, o futebol é muito tóxico, assim, principalmente aqui no Brasil. Porque é qualquer coisinha, o cara pode feito um partidaça. Mas, assim, perdeu o pênalti decisivo, o adversário foi lá, fez o gol nos pênaltis, sei lá, perdeu e ele é massacrado. Se bem que hoje nem tanto é assim, né? Mas ainda assim é massacrado. E assim, Zozi, mano, eu não costumo falar muito do pessoal do jogador, a menos que o pessoal do jogador atrapalhe o rendimento dele em campo. Aí não tem como falar, entendeu? Aí já é uma coisa. Mas ainda assim tenta evitar. Tem problema da baladinha e tudo. Eu também já era assim, antigamente, era assim, jogador da baladinha e tal. Não... Acho que minha raiva com o Valdívia tem muito a ver com isso, mas assim. Mas acho que minha raiva com o Valdívia é porque tinha muita notícia dizendo que ele treinava bêbado, tudo tal. Aí eu, aí eu já acho que é de respeito com a camisa do time que ele veste, entendeu? Tinha notícia assim. Não sei se é verdade ou não. Antes era idiota que estava com a merda, né? Agora já não. Não tem como ver a fonte, entendeu? Onde surgiu que falou isso, então não prefiro evitar, mas assim. Mas assim, velho, eu. Eu sou assim. Se o. Mano, os caras trabalham, foda-se, não atrapalha o cara em campo. Porque agora eu vejo o calendário tem jogo quase todo momento, velho. Sim, assim. Eu vejo bem o seguinte, mano, dia a dia, mano. Qualquer pessoa normal, velho, sai do trabalho. Pode trabalhar, pode trabalhar baladinha e depois outro dia trabalhar de novo, mesmo com. Eu penso, mas quantas pessoas ali conectou os caras disso? Quantas pessoas nunca saiu do trabalho, foi pra balada, bebeu, encheu a cara e depois trabalhou outro dia com. Como é? Fala de ressaca. Eu duvido, velho. Antes eu duvido que pelo menos um dia algum deles conectou não tinha feito isso. Não duvido, velho. Ou pelo trabalho, nem que seja bebeu em casa, trabalhou de ressaca. Eu duvido, velho. Mas eu duvido. E outra, se o cara encher a cara em casa, vai mudar alguma coisa? Também não. Não, não vai. Então assim, mano, eu não costumo. Se eu falar ver o pessoal do cara, mas pela zoeira, porque eu não vou costumar coletar ver a pessoa do cara, menos que isso claramente tenha afetado em campo. Ele é algo muito óbvio, sei lá, tipo o Luan do Corinthians. Assim, tem que ser algo muito óbvio, assim, claramente. O Valdívia, tal, aparentemente, que eu também não tô muito confiante de informação, mas talvez o Valdívia. Entendeu? Assim, tem que ser algo assim muito nítido isso. Muito nítido. Se não for algo muito claro isso, eu não vou preferir evitar. Eu me assim, quando o cara for profissional, eu vou chegar profissional. Eu vou falar mal do profissional. Entendeu? Se o cara pede pro profissional, fala, não, você é um ruim profissional. Pronto, acabou e sai do Palmeiras, assim, mais ou menos assim. Óbvio, talvez vai por raiva, pode acabar falando palavrão, pode acabar. Mas assim, vai ser profissional. Pessoal não me interessa ver o pessoal do cara, o cara tem família, tem. Não me interessa. Dane-se ver o pessoal do cara, o cara faz, deixa eu fazer. Não é problema meu e não sei eu que tenho o poder de ditar o que o cara vai fazer ou não ver o pessoal dele. Até porque eu também não gosto de gostar mesmo que mexa a minha vida. Não, mexa não, que se intrometa na vida pessoal, né? Se intrometa. Então eu também não vou meter de ninguém, não. Mas eu acho que. Acho que é isso. Acabou falando um pouco de futebol que eu penso como funciona o futebol brasileiro, né? Os problemas, a estrutura, calendário e tal, arbitragem, enfim. Mas eu tô achando que ultimamente, os últimos anos, eu tô mais sensível assim. Antes eu não era tão. Eu não me sentia tão sensível assim ao Palmeiras, ao título conquistado, sabe assim? Hoje parece que eu tô mais sensível. Vejo os vídeos quase chorando aqui, sabe? Se dá um sei de emoção assim. Emoção, sei lá, talvez porque você vive mais tempo, você lembra de mais coisas, você lembra de mais desgraça, até chegar esse momento com o Paulo Nobre, que pra mim, que
Diz que é o maior presidente do Palmeiras. Não tem como saber, né? Como vou comparar Paulo Nobre com o presidente, sei lá, que criou o Palmeiras em 1914 lá? Eu não sei. Eu não sei comparar isso, velho. Como comparar isso? Que também foi inteligente, que tinha vários times sendo montados e muitos deles faliu, o Palmeiras não. O Palmeiras foi uma ideia mais estratégica, né? De esperar 2 anos até ter os primeiros jogos. Então, assim, como comparar, sei lá. Não sei comparar, velho. Tipo, isso porque isso é diferente, épocas diferentes, diferente. Então, assim, não sei comparar isso. Então. Mas realmente, Paulo Nobre é primeiro melhor presidente que eu vi do Palmeiras, né? Assim. Olha que eu não gostava, porque pra mim reclamar da arbitragem, assim, jogo que pra mim não tinha nada, assim, pra reclamar, assim, nada, nada. Me deu um choro assim que pra me chorar um pouco demais e isso vai deixar meio chato. Agora tô chorando pra que a diretoria chore do jogo que o Palmeiras é roubado, assaltado na cara dura. Então assim, entendeu? Bom, minha opinião mudou. Não, não é que mudou, né? Porque mudou o diretor também, né? Então, outros 500. E é isso, eu acho que eles um bem do Palmeiras que não tem muita coisa, não tem essa coisa de campo, não tem nada, mas é mais por terra, mais por. Apesar de não morar muito longe, ou apesar de ser possível pro estádio, mas assim, mais por distância mesmo, né? É mais receber TAD, mas assim não deixa apaixonado, não acho menos e mais palmeirense que ninguém, então. E que possamos. E que Palmeiras continue, né? Feliz aniversário Palmeiras, que continue com que a história linda e que tenha mais histórias. Na grande história do Palmeiras, que tenha mais história bonita, que tenha que vir mais títulos, mais um monte de coisa. O Palmeiras mostre, que o Palmeiras seja exemplo, seja que honre, né? Que o pessoal que trabalha lá que honre o Palmeiras, a história do Palmeiras e que continua sendo um exemplo que até é hoje, extremamente, pro futebol brasileiro, que seja exemplo, que seja a última a ser batido, continua sendo. E, enfim, eu tô confiante que talvez mesmo. Eu tô confiante que eles levam a Libertadores, até pro seu Maracanã, que é o estádio que, em geral, em final, por eles dar sorte, final do Maracanã. Eu tô confiante que eles podem ver Libertadores, apesar do medo de pegar um Boca na semi, que aí é complicado. Mas assim, eu tô confiante. Eu acho que o Palmeiras pode atrapalhar o Botafogo. Aí, se vai ganhar ou não, vai depender do Botafogo. Mas pode, e tem que atrapalhar o Botafogo. Eu acho que é o trabalho do Palmeiras agora, nesse momento. Tem coisa pra isso, mesmo time forçando. E se espera que a diretoria, pelo menos que vem, reforce o time, porque não dá. Porém, eu acho que janela de meio do ano. Deu qualidade de diretoria. Janela de meio do ano tem mais jogador bom, porque você pode perder jogador assim que joga no futebol europeu que quando inicia. Acho que ali tem mais jogador tem mais jogador bom, né? Tem mais jogador de nível. Pode para pensar. Os grandes jogadores. Pode para pensar. Os grandes jogadores veio da Janela meio do ano, sabe? Tipo, Hulk, Gabigol. Ascaeta não, Ascaeta é o Gabigol, o Bruno Henrique. Eu para pensar assim. O próprio Gustavo Gomes, o Palmeiras, vai gerar meio do ano. Então assim, pode para pensar, porque muito jogador assim veio do. Se bem que nem o caso do Palmeiras, né? Que é muito jogador que veio no início do ano mesmo por ser jogador já daqui, falo sul-americano, mas se para pensar, jogador de qualidade individual, muitos deles vêm do já no meio do ano. Marcelo, acho que Marcelo não, né? Marcelo veio no início também, é. Verdade, veio no início, mas assim, jogador vai tirar no meio do ano por causa da Europa, tudo, né? Eu acho que a janela é boa, a janela é forte. Ó, o próprio Lucas São Paulo, que tá, por enquanto tá bem, chegou, fez gols importantes. Então, assim, acho que é 2 jogos, 2 gols, né? Praticamente. É isso mesmo. Então, assim, vamos. Eu só espero que a diretoria continue com o trabalho de pelo menos manter e incentivar o jogador, que é bom o trabalho e que melhore essas negociações tudo. E que honre, como diz, honre a história do Palmeiras. Que é que me incomoda, parece que a Leila não sabe a história do time, que ela não sabe a história do Palmeiras. Ela não sabe, né, velho? Porque
Porque, mano, ela fala como os Palmeiras nascessem em 2015, quando ela chegou ao Palmeiras. Então não dá. Com a história do Palmeiras e que continue. O pessoal dentro do seu que continue. É isso que eu espero, mano. Continue e. É isso, tá longo para demais. Tá longo demais essa bagaça.